Bem-vindos ao Porta da Mente. Eu tô aqui com um convidado, um cara muito especial, um cara que eu conheci recentemente. Sim. Eu acho que a gente já se cruzou em vários cursos, mas verdade. só recentemente que a gente estreitou essa amizade mesmo. Verdade. Por favor, se apresente para a câmera aí, para quem não te Olá conhece. pessoal, meu nome é Rodrigo Reis, hipnoterapeuta, fui publicitário durante 20 anos. Eu acho que a gente nunca deixa de ser publicitário ou marqueteiro, né, como é o seu caso, porque depois de 20 anos isso fica arraigado, fica natural na gente, né? Então, depois de 20 anos, descobri essa ferramenta chamada hipnose, fui me aproximando por hobby e aos poucos isso foi começando a tomar um porte muito importante na minha vida, né? De hobby vira uma coisa séria e aos poucos eu percebi que já estava mais apaixonado Pela hipnose, pela hipnoterapia, e aí eu resolvi fazer essa transição de carreira. E é interessante assim, essa é uma série nova do meu canal, Rodrigo, que chama O Marketing dos Terapeutas. Mas com você eu quero dar até um passo antes, porque assim como eu, você passou por uma transição de carreira. Sim. Como que foi esse processo para você tomar essa decisão de sair da profissão de... Eu também sou formado em marketing, também trabalhei muito tempo com isso. Como que foi para você essa transição? O processo de agora eu vou trabalhar só com hipnose. Sim. A gente fica um tempo nessa vida dupla, né? Nessa jornada dupla, e teve uma época que eu estava trabalhando em agência e atendendo à noite nos finais de semana, né? E aí você vai vendo o nível que isso começou a tomar de importância na sua vida, né? Não sei, ainda nem era a questão de relação financeira, mas o quanto eu estava dedicando de tempo. Aí uma hora, eu vou falar um lado mais emocional, né? As coisas tomaram uma proporção meio de congruência e incongruência. Uma hora eu estava num ambiente de trabalho e aquilo estava começando a ficar incongruente para mim, né? Os desafios que eu tinha antes começaram a eu já não os via mais como desafio, já via meio como uma coisa cotidiana, enfadonha, aquilo estava me incomodando, e quando começa a ficar incongruente, se você não tomar conta, isso vai virando alguma coisa psicossomática. Então, desafios começaram a virar uma dor de cabeça, vamos colocar de uma maneira bem ampla. E aí eu estava começando a ter muita paixão por aquilo, auxiliar pessoas, gostar daquilo, gostar de gente, né? E aí eu comecei a fazer o planejamento de como eu ia fazer essa transição. Aí estamos falando de carreira, de dinheiro, de como... Então eu fiz um plano para me lastrear durante pelo menos uns 6, 7 meses, né? E aí a coisa foi E financeiramente, evoluindo assim. Hoje, você consegue ter os ganhos que você tinha com o seu trabalho anterior? Como é que está isso para você? Não, ainda não consigo, eu sou bem sincero, claro. tá? Mas não significa que eu estou no fundo do poço, de jeito nenhum, pelo contrário, né? Então, é natural, você estava num patamar, você vai começar, eu acho que é uma caminhada. O equilíbrio vai acontecer natural. Há quanto tempo aconteceu essa transição do 100%, então? 100% foi 2018, em setembro. Faz pouco tempo também. Um Então é um tempo até que razoável para começar a ter essa... 100%, né? Sim, 100%. Eu já atendia antes. Agora largou tudo e vou para isso. E você, aliás? E eu? Eles me conhecem minha história, porque eu fiz uma palestra lá em... Aliás, a palestra está fechada. Talvez eu divulgue o link aí. Mas eu vou deixar o suspense. Eu vou deixar o suspense porque eu conto minha transição inteira de carreira. É bem legal, assim. Mas uma média de tempo? Que eu tô só com hipnose? Entrevistando... Olha, só com hipnose, cara, eu também, assim como você, eu tinha uma vida dupla. Acho que só com hipnose vai fazer 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouco. 2 anos e pouquinho. Né? Só com hipnose. Eu também, assim como você, trabalhava à noite e tal, aquela vida louca lá. Setembro fez 1 ano, né? Então, agora, efetivamente. Muito legal, cara. Bom, e agora para quem está começando, para quem, vamos supor, já fez essa transição de carreira, ou para quem já trabalha numa vida dupla, mas precisa fazer um trabalho de divulgação, porque é o que eu falo, você pode ser o melhor terapeuta do mundo, mas se ninguém conhecer o seu trabalho, não adianta nada, porque o terapeuta ruim vai conseguir o cliente e você vai ficar sem o cliente. Sem dúvida. Como que você hoje trabalha o seu marketing? Como que você começou lá atrás, quando falava, beleza, agora eu vou focar nisso? Como que você começou a focar e trabalhar o seu marketing para conseguir pacientes? Sempre começa com os amigos, né? Um que indica o outro e tal, e isso vai criando uma rede. Mas aí quando você precisa se expandir, você precisa quebrar alguns medos, né? Pequenas palestras, né? Em alguns institutos, né? Se prontificar a conversar às vezes em grupos de amigos que querem entender melhor sobre isso, porque a hipnose ainda tem uma mística, né? Está muito hoje ligada à ciência, mas a gente tem aquela mística toda, né?
E paralelo, isso não tem jeito, Google AdWords. Isso ajuda bastante. Google AdWords é importantíssimo, entender essa plataforma. Se você não entende, procurar alguém que possa fazer isso, fazer um site bonito, isso é o básico bacana. Hoje, né? É a lista telefônica hoje, de antigamente é o seu site. Né? Entender de alguém que manje de SEO, para poder ranquear melhor organicamente, né? Então essas práticas são obrigatórias. Tem uma coisa que eu gosto de falar assim, que as pessoas ficam muito preocupadas às vezes em chegar e ter tudo já 100% perfeito. Isso é meio que utópico, né? Amigo, você pula primeiro do avião, você vai organizando aí a casa. você vai procurar, aí você grita para alguém jogar o paraquedas e vai indo. Senão, se não pular, você fica lá preso. Exatamente. Você nunca vai estar pronto. Se você achar que precisa estar 100% pronto, a gente nunca vai fazer nada, né? E assim, você falou de AdWords. Hoje em dia, eu imagino que, principalmente porque você é de São Paulo, a concorrência pelas palavras-chave, tudo deve ser uma batalha fervorosa. Como que você busca estrategicamente se posicionar para poder tentar um diferencial aí? Como que você hoje trabalha a sua estratégia disso? Em termos de AdWords? Em termos de AdWords, Bem, claro, palavras. Eu sou de São Paulo, né? Então São Paulo hipnose, São Paulo hipnoterapia, a palavra São Paulo, depois fazer campanhas focadas em geolocalização, né? Ou seja, não adianta eu mandar para alguém de Campinas. Aí você manda para mim, você indica para mim. Exatamente. Né? Então, fechar para você ter uma área de atuação mais outra pergunta disso. proeminente, mais frequente num meio ali. No meio, exato. Só que você... São Paulo... você dispersa demais, né? E outra... E São Paulo é grande, né, cara? E outra, quando você linka as suas palavras, né, você tem que dar uma olhada no termo de pesquisa. Né? O que estava dispersando muito dinheiro é que eu estava lá com as palavrinhas hipnose, hipnoterapia e tal, achando que estava tudo bem. Aí depois um colega meu me ensinou para ir no termos de pesquisa e ver quem pesquisou para chegar naquela palavra. É o Google Trends? Né? É o Google Trends, não? Não, é dentro do AdWords. Aí lá dentro estava assim, gente procurando hipnose, mas que buscou curso gratuito de hipnose. Eu não dou curso gratuito de hipnose. Está jogando dinheiro fora. Está jogando dinheiro fora. Então, a pessoa pesquisou curso gratuito de hipnose, né? E não é a palavra específica, e sim a semelhança, por semelhança. Então você tem que deixar um termo mais complexo para poder encher. Ou você deixa tudo aberto, né, por semelhança, depois você vai lá e limpa, porque estava assim... Ó, que dica boa, hein? Hipnose, hipnoterapia gratuita, não é o meu caso, né? Eu sim, de vez em quando eu atendo, não é o foco da comunicação. Atendo, não é o foco da comunicação, atendo colegas e tal, né? Como é que eu vi outro dia? E você vai negativando essas palavras, eu achei lá... hipnose é pecado, né? Poxa, vai jogar dinheiro fora. Vai jogar dinheiro fora. Então a pessoa escreve lá, hipnose é pecado, né? Porra, não tem nada a ver isso, né? E vai lá e aparece o seu link, alguém clica e você perdeu dinheiro. Então esse termo de pesquisa você tem que fazer, sempre dar uma limpada para ir negativando essas palavras para deixar exatamente o que você quer, né, para potencializar ainda mais. E uma última pergunta sobre o AdWords, porque São Paulo é muito grande, então tem Zona Leste, Oeste, Sul. Você direciona a comunicação também de acordo com o público-alvo que você escolheu atender? Sim, como eu moro na região Saúde, Jabaquara, eu coloco São Paulo, claro, mas pego Diadema, que é próximo, São Bernardo, que é próximo, né? São Caetano, né, que as pessoas de São Bernardo para a região da saúde e tal, é muito mais fácil do que alguém lá da Zona Leste vir para cá. Uma última pergunta então, para liberar você, né? Não. Para quem quer começar a aprender um pouquinho de Google AdWords, é um entusiasta que vamos dizer, eu não tenho dinheiro para poder contratar uma pessoa para fazer por mim, você é um cara da área de marketing, da área de propaganda, qual que é o caminho para esse cara aprender o básico, para ele começar a se movimentar? Eu digo assim, nem começar a acertar sniper no alvo, mas começar a se movimentar. Por incrível que pareça, se quiser depois você edita, mas é uma propaganda. Por favor, fica à vontade. Os cursos da Udemy. Tem cursos bons lá, né? Tem cursos bons, R$30. E cursos bem resolvidos, bem prontos, né? Você já aprende muita coisa ali. Aí a dica. Né? Você quer aprender a como trabalhar o AdWords? Tem cursos na Udemy para você procurar lá, para destrinchar realmente como funciona. Vale a pena, vale bastante a pena. Mas assim, se você tem condição realmente de contratar uma pessoa que já tem uma bagagem na área, que realmente já sabe os atalhos, eu sempre falo, é legal você não ter medo de terceirizar, se você pode, claro, se você tem a condição para isso. Mas outra coisa, além de AdWords, as redes sociais fazendo como você faz. Perfeito. Né? Que é
frequência e relevância. Isso é fundamental. Gerar conteúdo. Gerar conteúdo. Ou seja, não adianta ter frequência para um conteúdo irrelevante, chato, falando mais do mesmo. E não adianta você colocar também coisas muito legais, mas uma vez a cada 20 dias, 15 dias. Então você tem que criar uma pauta bacana. Tem que ter uma estratégia. Tem que pensar isso antes. Um dia eu vou falar isso. Montar essa estratégiazinha. Tem um ponto interessante que eu sempre falo também. Tem muito terapeuta que faz conteúdo para Instagram e tal, o objetivo dele é vender terapia, mas ele vende para o terapeuta. Então ele cria um conteúdo interessante para o terapeuta, não para o cara que quer fazer terapia. Isso é um ponto importante, você tem que gerar conteúdo para o seu público. Outra coisa que eu acho muito importante é o seguinte, indicação é sempre a melhor coisa, né? Portanto, nas redes sociais, você vai ter que conquistar esse seu seguidor. Ninguém vai chegar para você no dia seguinte, porque você fez um post, legal, vou fazer uma terapia com esse cara. Não. Primeiro ele vai achar interessante, aí ele vai te seguir. Aí você vai ter que conquistar a confiança dele com uma frequência, né, e relevância interessante para, pô, esse cara está falando coisa legal. Poxa, esse cara colocou um vídeo interessante. Olha, isso aqui me chamou a atenção. Você vai ganhando a confiança dessa pessoa. E por incrível que pareça, essa jornada acontece. Já tenho alguns clientes que vieram via rede social, mas eles me acompanham há um tempo. Né? Não foi amanhã, ainda mais que a gente está falando de hipnose, né? Sempre tem aquela mística. Ele tem um tempo, ele tem uma maturação. Ele tem uma maturação. Então, eu acho que é interessante colocar isso. Cara, sensacional. Cara, obrigado de verdade. Para quem quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, como te encontra? Rodrigo Reis, hipnoterapeuta. Vou deixar na descrição, vou botar uns cardzinhos aqui, Rodrigo Reis, hipnoterapeuta. No Instagram, no Face. Seu site também? clinicahipnose.com. Ou consegui um domínio bom, hein? Consegui, né? Isso é estratégia. Isso é estratégia. Quando eu fui, o primeiro dia que eu fiz assim numa pessoa na minha vida, e fiz duro, minha pessoa fez assim, você já comprou? Em 2016 eu fui lá. Baita domínio, cara. Baita domínio mesmo. Porque pensa, as pessoas elas buscam isso. Então eu imagino que vem muita gente pelo seu site, mesmo sem o AdWords, provavelmente. Sim. Cara, que bacana. Então, agradeço imensamente aqui a presença. Eu que agradeço. Sigam o Rodrigo. A oportunidade. Obrigado, Renan. Pelo conteúdo aí fantástico que ele passou pra gente. Esse é o cara. Não, esse aqui, ó. Cara, se inscreve no canal aí, continua acompanhando que eu vou entrevistar vários terapeutas para contar como que eles fazem o marketing deles. Tá bem interessante, cara. Tchau. Até mais. Tchau.